Olá pessoal, meu nome é Gilson Francisco Furtado, sou professor da ETEC, professor Armando Baex da Silva de Rio Claro, né? Fiz esse vídeo justamente para falar sobre a capacitação que nós realizamos pelo Centro Paula Souza, intitulada Metodologia para as Aulas Remotas, né? Como todo mundo sabe, né, com essa pandemia que ocorreu, nós tivemos assim que adaptarmos ao ensino remoto, né? Então foi bem complicado, né, porque nós tínhamos uma outra metodologia de ensino, né? A gente estava sempre na sala de aula com os alunos. De repente a gente tem que mudar toda a nossa metodologia de aula, né? Principalmente remota. E esse curso veio justamente de encontro, né, com as nossas necessidades, né? Então, ele foi muito importante, pelo menos para mim, ele foi fundamental para a gente entender assim novas técnicas de para esse ensino remoto, né? De aplicação de aulas para esse ensino remoto para nossos alunos, né? Então, logo no início, né, teve, por exemplo, a apresentação, né, teve o curso, a capacitação foi dividida em vários, vamos dizer assim, módulos, né, assim. Cada módulo foi muito interessante, né, ele foi dividido em várias partes, cada um contribuindo com uma certa forma para esse aprendizado remoto, né. Então, por exemplo, nós começamos com a apresentação, né? Chegou na apresentação, houve um panorama geral de como seria o curso, né? Foi fundamental também para a gente entender como funcionaria esse curso, né? E depois foi acontecendo, né? Os títulos das aulas, né? Por exemplo, nós tivemos uma aula de direitos autorais. Começamos lá, vamos seguir uma sequência de direitos autorais, né? Foi fundamental entender esses direitos autorais, porque quando a gente está fazendo um trabalho que vamos deixar para o nosso aluno postar um texto, por exemplo, ou produzir um material, um PowerPoint, utilizando imagens, né, ou textos de outros autores, né, é fundamental a gente entender essa questão do direito, né, o que a gente pode e o que a gente não pode colocar para os nossos alunos, né? Então é interessantíssimo essa questão dos direitos autorais, né? Foi fundamental entender o mecanismo, né, de domínio público, né, essas questões todas que regem essa questão de direito. Então foi fundamental essa parte, fantástica, aprendi muito. Às vezes eu fazia PowerPoint utilizando imagens, né, que a gente nem sabe se pode utilizar. A gente faz a referência, né? É legal fazer sempre as referências, mas a gente tem que saber se pode ou não publicar isso, né? Depois também teve um título lá de aulas interessantes, né? Como a gente produz uma aula interessante no ensino remoto. É fundamental a gente pegar nossas metodologias que nós já conhecemos e adaptar elas, né? Também, né? Principalmente as metodologias ativas, né? E também entender a diversidade que é uma sala de aula. E no ensino remoto também, a gente tem que entender a diversidade que existe, né? E principalmente as metodologias ativas, né? Que façam com que os alunos vão atrás do conhecimento deles. É bem interessante você trabalhar com essas metodologias para que no ensino remoto as aulas não se tornem uma monotonia, né? Porque é muito diferente do ensino presencial. Então, a gente tem que se adaptar às novas realidades, né? Tecnológicas, inclusive, né? Para os nossos alunos. Ahn, Depois vai seguindo o roteiro, né, gente? A gente tem assim a linguagem dialógica, né? Por exemplo, uma linguagem dialógica. Gente, o diálogo é tudo, né? O diálogo com nossos alunos, né, é fundamental. E essa linguagem dialógica, ela vem de encontro a isso, né? Saber adaptar, por exemplo, um texto à linguagem dos alunos, tá? Não estou falando para a gente, né, fazer uma linguagem horrorosa, mas a gente tem que usar textos adaptados para que os nossos alunos se sintam mais confortáveis na hora de estiverem lendo, por exemplo, tá? Um vídeo ou um PowerPoint, tá? A gente tem que simplificar as coisas para deixar bem mais fácil para os nossos alunos, né? Também. Aí vem as questões reflexivas, né? Sempre sabendo que os alunos, tudo que eles estão produzindo, eles têm que saber refletir naquilo que estão aprendendo, né? É fundamental a gente saber, os alunos entenderem essas questões de reflexão, né? Eu faço uma coisa, mas eu tenho que pensar sobre o que eu estou fazendo. É fundamental isso, né? Então isso foi muito legal também, foi um aprendizado muito legal, né? Os vídeos que a gente teve,
No curso também, todas as aulas, né, todos os sisteminhas foram apresentados vídeos, textos para a gente fazer leitura. E isso ajudou muito a gente a compreender várias questões, né? Principalmente dessas questões de aulas remotas, né? Aí tem um título lá de relação afetiva. Nossa, é fundamental também isso, né? Quando a gente está na sala de aula já é assim, presencial, aquela relação afetiva entre nós, professores e alunos. É muito bom, é muito importante isso, né, gente? E na aula remota ainda se torna mais necessário ainda, porque nós precisamos manter essa relação afetiva, né, com nossos alunos, né? Conversando com eles, dialogando, que nem a questão dialógica, né? É fundamental isso, né? Envolve tudo isso, essa questão afetiva, cumprimentar nossos alunos no começo da aula, como se estivéssemos numa sala de aula presencial, né? É bom dia, boa tarde, perguntar, correr atrás, perguntar o que está acontecendo com o aluno que entregou atividade, por exemplo, tá? Se preocupar, porque quando o aluno está sentindo assim, que está sentindo acolhido, né? Essa relação afetiva acontece e o aluno vai ficar muito mais feliz, né? Aí gravação de videoaula, né? Como gravar uma videoaula no PowerPoint, ou eu gravar uma aula em qualquer lugar para postar para os alunos, como eu devo fazer, qual o procedimento. Aí teve umas técnicas de como ensinar a gravar essas aulas, principalmente no PowerPoint, achei muito interessante. Foi bem legal também essa parte. A ambientação do POAD, a gente, né, saber que a gente está fazendo um sistema, a gente tem um PTD, um plano de trabalho docente, né, que ele vai ser adaptado ao POAD, né, na verdade. Aí, esse POAD, né, vai ser o período que a gente vai trabalhar com nossos alunos, né? Então, os alunos têm que estar cientes também do que nós estamos fazendo, né? Então, é interessante ambientar, colocar esse POAD em contato com os alunos, né? É fundamental isso, para que eles tenham um feedback, né? Assim, uma coisa boa do que está acontecendo, né? Dele entender o que eles vão estudar, para que eles vão estudar, entendeu? Então isso é fundamental a gente colocar a ambientação, ambientar, colocar o POAD justamente no Teams, né, para que a gente se adapte ao sistema, né? Bem legal, bem interessante também, foi bem ilustrativo, né? Tem a construção de exercícios, né? Como fazer umas atividades. É fundamental a gente as tarefas que os alunos têm que fazer, né? Para entregar trabalho em cada final de POAD. Então, é muito legal também, gente. Foi fundamental a gente saber fazer exercícios, postar atividade para os nossos alunos fazerem, tá? Então, legal, muito bom. E aí também a tutoria e o feedback, que é fundamental para a gente também, quando a gente está fazendo uma atividade para o aluno, a gente também tem que dar um feedback, né? Ou fazer uma tutoria, o aluno não está entendendo alguma coisa, a gente tem que explicar, entendeu? Aí você pode disponibilizar o canal de chat, conversar muito. Então o Teams também está ajudando muito a gente. E esse Teams, gente, a gente vai se adaptando a ele, né? É uma questão de experiência, né? Ele é fundamental para isso, né? E os feedbacks para os alunos de tudo que você faz, de atividade, discussão, fórum, tudo que atividade que você aplicar com os alunos, né? Tem que ter essa discussão. Mediar as discussões, que nem a gente está falando já aqui, entendeu? É tudo isso, a tutoria mediar, quando a gente está trabalhando com os alunos, promover um debate, eu tenho que mediar esse debate com os alunos, para que eles entendam que isso seja fundamental para eles, tá? Saber os pontos de vista dos nossos alunos, esse tipo de coisa. Critérios de participação, né? Como nós vamos fazer nosso critério, como vocês vão participar da nossa aula. Montar todo um cronograma, né? Foi bem legal. Como a gente entender, montar uma organização dentro do Teams, assim, de como a gente colocar atividades para que os alunos participem delas, né? Para que eles realizem essas atividades, né? Tá tudo uma coisa atrelada à outra, né? Mas isso é fundamental, gente, tá? E a avaliação das atividades, que a gente já falou ali em cima também, né? Que toda atividade tem que ser avaliada, isso é fundamental, né? Então, gente, na verdade foi uma experiência fantástica, tá? Poderia estar falando mil coisas desse curso, essa capacitação foi fantástica. Eu só quero agradecer ao Centro Paulo Souza e todo mundo que fez parte da equipe aí, que ajudou nós professores nessa caminhada, viu? Agradeço de coração, foi muito importante e fundamental. Parabéns, viu? Continue fornecendo esse suporte para os nossos professores, que vai ser fantástico, tá? Um vídeo talvez seria, esse vídeo é muito curto, poderia ser um vídeo muito mais longo. Até mais, muito obrigado a todos.